Glória a Deus, aleluia. Hoje vamos meditar rapidamente em 1 Reis 19. Glória a Deus. Ô, bichão! Então tá certo. Bora lá. 1 Reis 19. Bora! Aqui esses dois sacos de ração vieram aqui amarrados, certo? Chegou aqui, a gente joga no chão, cai aí, sujou, mas o produto lá dentro tá limpo, certo? E ali do outro lado ali, ó, tá lá os bois lá. Vem cá, rapaz, encheu o bucho. Chegou aqui a ração aqui, suplementar, encheu o bucho para engordar e virar picanha logo. Bora meditar em 1 Reis 19. Então você vai ver ali que o contexto anteriormente, Elias ali, um profeta, um homem de Deus, e ele foi chamado ali por Deus e está fazendo a obra de Deus. E num certo momento, Elias, ele se cansa, ele esmurece, ele começa a ficar ali desanimado, tá certo? E chega um certo momento que ali naquela tristeza, aquele abatimento de alma, ele fala, chega, e pediu para Deus ali a morte. Aí normalmente as pessoas falam assim, mas se ele queria morrer, por que é que ele não procurou lá Jezabel que estava querendo matar ele? Uma coisa é você ser morto por uma endemoniada, uma representante que deu-se ali o nome de uma casta de demônio de Jezabel, certo? Outra coisa é você ser recolhido por Deus. Tem muita diferença de uma coisa para outra. Então, ele quer morrer, ele quer que Deus recolha ele, leve ele para a eternidade, certo? Mas Deus não falou assim, beleza, você está cansado aí, conversou com ele, deu ele ali um pão, fortaleceu a fé dele, mas falou que ele, então fala o seguinte, você está querendo parar, que você não está aguentando mais, mas fala o seguinte, você vai ungir alguém, você vai procurar alguém, vai escolher alguém para colocar no seu lugar, tá certo? Para depois, você entendeu? Então, ele, nesse texto aqui, ele vai procurar e ele encontra quem? Eliseu, lavrando a terra, ou seja, o mesmo que tombando a terra, não com um, não com dois, mas com 12 juntas de boi, certo? Então, aí você fala, mas o que quer dizer 12 juntas de boi? Se você trazer para o contexto hoje, 12 juntas de boi é o mesmo que você tivesse aí 12 trator John Deere, ou 12 trator Maxi Ferguson, ou 12 colheitadeiras, entendeu? Então é nesse sentido aí. Cada máquina daquela, naquele contexto trazendo para hoje, seria o mesmo que isso, certo? Então aquele Elias chega ali, Eliseu tombando, arando terra ali. Você lembra que naquele contexto tinha pessoa que não tinha nem o que comer, certo? De tão difícil que era o contexto, mas porém eles tinha ali 12 juntas de boi. E você acha que é fácil tratar, manter 12 juntas de boi? Certo? Então, normalmente as pessoas olham aí uma boiada, fala ali, aquela árvore que está tampando, que está ali, tem um monte de boi ali. Certo? Aí fala assim, nossa, eu queria ter aqueles boi ali para me vender e comprar uma caminhonete, aquela coisa toda. Mas você acha que é fácil manter ele? É aqui, 2 sacos de ração, provavelmente aqui deve ter 60% soja. Você acha que quanto custa esses 2 sacos de ração? Que provavelmente, no mínimo, deve estar valendo aí R$200, certo? Então, você já imaginou? No mês vai estar dando por volta de R$6.000, no mínimo, de 5 a 6 mil reais de trato para a criação. Então, você vê que custa caro, custa dinheiro. Mas aquele que tem o dom, tem o chamado de Deus para produzir, para prosperar, para gerar empregos, essa pessoa sabe fazer essas coisas e pronto. Ele dá autoridade para um cuidar do gado, outro para tratar, outro para roçar, outro fazer isso, aquilo e outro fazer cerca. É uma equipe, certo? E Eliseu tinha ali essa habilidade, era um cara grande, trazendo para os dias de hoje seria um mega fazendeiro. E Deus o chama, chamando ele, Elias joga a capa no lombo dele, certo? Então, ou seja, ali era o mesmo que falar para Eliseu, Elias joga a capa no lombo dele, ali é o mesmo que ele falar, chegou, parou, agora você não vai mexer com isso mais, você vai agora para a obra de Deus. Agora, trazendo isso para o contexto de hoje, imagine você aí, se hoje você chega aí com essa capa, com esse chamado de pastor e joga
nos lombos de um dono do supermercado. Sabe o que ele faz? A maioria pega essa capa, ó, moço, sai fora, quero saber de nada disso não, sai de mim, quero distância disso aí. Chega com essa capa e joga nos lombos aí de um dono aí de uma linha de alguns açougues, certo? Eles vão jogar essa capa fora. Chega, joga essa capa no lombo de um dono de material de construção e fala, ô moço, eu quero nem ver capa, sai de mim, quero a distância disso aí, certo? Então chega, né, com essa capa e joga nos lombos aí de um mega fazendeiro, no caso aqui o contexto de Eliseu, ou num dono de posto de gasolina, ele joga essa capa fora, quero saber disso não, moço, você é doido, quero a distância. Mas porém, mesmo ali Eliseu sendo ali, trazendo para os contextos de hoje um mega fazendeiro, um mega agricultor, um mega produtor, ele não joga a capa fora, ele simplesmente vai, despede dos seus pais e volta e corresponde àquele chamado. E ele falou o seguinte, ó, eu não quero ser um profeta só igual a Elias, eu quero porção dobrada do Espírito Santo que está em Elias. E Elias tinha feito 7 milagres, porém no ministério de Eliseu ele fez 14 milagres. Sabe, tudo isso sabe por que é? Porque a entrega, certo, de Eliseu foi muito grande. Eu comparo a entrega de Eliseu com a entrega também de Paulo, que foi muito grande, correspondeu e Deus usou poderosamente. Aquele que se entregar, certo, de corpo e alma, com impureza de coração nesse tempo, certo, com santificação, jejum, oração, renúncia, você pode ter certeza, Deus vai usar com muita força. Glória a Deus. Então eu vou encher aqui os coxos aqui para ir embora, porque eu estou fazendo uma cerca de arame lisa ali embaixo ainda. Beleza? Eu vou pausar aqui rapidamente e tomara que esse burro não derruba meu celular aqui de cima. Até porque a tela dele é blindada, mas esse burro está bem pesado, hein? Glória a Deus. Então vamos continuar, mas eu vou pausar aqui rapidamente. Pronto. Encheu aqui, certo? Derramou um pouquinho aqui. Mas isso os passarinhos se alimentam. E embora as pessoas conversam muito fiado sobre a gente que trabalha, produz na zona rural, mas sempre que você planta uma lavoura ali, todo tipo de animal se alimenta. Até mesmo na criação do gado, cai muita coisa do coxo, os passarinhos ficam assim debaixo comendo, e é assim que acontece. Certo? Então, nessa manhã, deixar claro para você o seguinte, eu e você, nós temos que corresponder o chamado de Deus nas nossas vidas, assim como Eliseu correspondeu, nós também temos que corresponder. Embora você medita aí, mas não é fácil. Talvez você está aí no seu trabalho, ganhando bem, e se você foi chamado como Eliseu foi, você pode ter certeza que aquele homem que antes vivia ali no bom e do melhor, tipo assim, tendo aquela condição, agora ele vai trabalhar ali para Deus, no sentido de servir a Deus, e muitas vezes vai vir as lutas, vai vir dificuldades, mas o Senhor vai estar sempre provendo. Isso é uma palavra de muita responsabilidade que a gente tem que refletir sobre isso. Talvez você gosta muito de falar mal daqueles que fazem a obra, mas nesta tarde, nesse início de tarde, eu pergunto a você, você largaria o que você tem para estar no lugar dele, para fazer aquilo que ele faz? Certo? É fácil você ficar ali, dependendo ali de poucos recursos para fazer a obra de Deus? Certo? Então, é uma palavra para trazer você a refletir. Corresponda ao chamado de Deus. Muita gente, é claro que tem, a imensa maioria hoje está correspondendo, mas só querendo encher o bolso, tirar proveito. Mas tem muito homem de Deus que está aí fazendo a obra de Deus com impureza de coração, passando muitas vezes por privações, dificuldades, certo? Então, e às vezes eu fico observando assim, o cara tem aí 3, 4, 5 mil boi, a capa é jogada no lombo dele, ele corresponde? Certo? Pode ter certeza que a imensa maioria não vai querer corresponder, mas Eliseu correspondeu. E que Deus venha nos dar um coração íntegro, reto, cheio de gratidão para corresponder esse chamado de Deus que Deus tem na nossa vida. Glória a Deus. Aquele abraço para você onde quer que você esteja.